ontem dando volta olímpica com seus filhos no meio do gramado, você muito emocionado. Você esperava esse carinho todo da torcida, depois de tantos anos, tantas conquistas, essa volta? Como é que era o sentimento naquele momento? Eu falei que talvez eu ia me emocionar, mas é difícil, né? E ontem eu dei uma entrevista após o jogo e eu não tinha dimensão do que eu fiz dentro desse clube. E ainda me questionei, será que eu merecia tudo isso? E falei também, não é falando, né, pra fazer alguma coisa, a gente não está dentro da situação, é isso, né, esse discernimento do que nós representamos para milhões de torcedores. E ontem eu vi e enxerguei, né, depois que eu cheguei em casa, que eu deixei um legado, eu deixei uma história. E eu construí essa história dentro do campo, treinando, jogando, sendo profissional, e dessa forma que eu enxerguei. E aí você sai com uma situação de cabeça erguida, de que deu tudo pelo clube, como eu falei, com muito amor, com muita lealdade, muito, que é o que o ser humano tem que ter pelos outros. Então saio com dever cumprido, de que deixei um legado sim para todos esses atletas que estão aqui, que vão ficar, e queria ainda fazer um adendo, que os que chegarem, né, eles têm que saber o que é a cultura corintiana. Eles vão entender o que é isso. Eles vão entender o que eu estou falando, porque esse clube é diferente. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Cara, quando o Cássio estava aí e na porta, eu, assim, sua expressão, eu só imaginei que você estava pensando assim, caramba, tá chegando minha vez. Daqui a pouco eu vou estar respondendo as mesmas perguntas. Foi isso mais ou menos que você pensou. E 35 anos, você está se despedindo agora justamente para não fazer o 7º jogo no Campeonato Brasileiro. Você vai jogar mais tempo, você não está se aposentando, você já tem destino certo. E até quando você pensa em jogar? Bom, eu não tenho destino, não tenho proposta oficial, não tenho nada disso, né? Enxerguei que muitas especulações a meu respeito, mas não tenho nada certo. Eu acho que essa questão do 7º jogo, sentamos, né, com a diretoria, conversei, se houver alguma possibilidade de jogar algum outro clube, a gente tinha que trabalhar isso também, até mesmo para eu não atrapalhar também a programação do clube, da comissão técnica. Então sentamos, conversamos, acertamos. Eu acho que eu tive várias conversas com o Fabinho, né, tive uma conversa com o presidente. O Fabinho foi um cara onde eu tive um diálogo muito grande aqui, muitas conversas. Eu queria, antes de te responder completamente, quando a gente falou de uma extensão de contrato, eu vi algumas coisas que eu estava pedindo 1 ano e meio de contrato e não foi isso que aconteceu. Nós sempre falamos uma extensão até dezembro, e aí depois, mais pra frente, nós enxergaríamos se fica, se não fica. Então eu quero deixar bem claro, porque às vezes são algumas coisas, e não é vocês, algumas pessoas, né, aleatórias, não estou falando de pessoas de imprensa, né? Uma pessoa às vezes solta um negócio sem saber a verdade. Eu acho que nada melhor você saber a verdade da própria pessoa para fazer isso, porque todas as nossas conversas, eu e o Fabinho, o presidente, mais o Fabinho, porque a gente está ali, né, no dia a dia, o presidente resolvendo outras coisas, sempre foi até dezembro, e aí eu enxerguei que seria mesmo o final do meu ciclo no Corinthians. A respeito de quantos anos eu vou jogar mais, cara, eu tenho como projeção jogar, e eu vou ser muito sincero e muito correto. Quando chegar o meu momento de parar, se eu enxergar que vai chegar dezembro, eu vou jogar e tenho que parar, eu vou parar. Da mesma forma que eu cheguei na diretoria, que se encerrou. Eu vou sair, eu não tenho problema algum com isso né, obviamente, mas eu não tenho problema. Mas eu vou deixar Deus me levar para ver até onde eu posso chegar, se eu estiver bem, né, um cara que me cuido bem. Então, onde Deus permitir, eu vou. Paulinho, que é Jacobo de Rádio Craque Neto. Tudo bem. Tudo bem, esse encerramento de ciclo partiu de você mesmo, no primeiro momento, e uma segunda, por gentileza, essa questão de liderança nesta reta final, como você enxerga agora o Corinthians
com esse novo elenco e com essa garganta? A questão do ciclo, eu que tomei a decisão. Eu acho que o atleta, né, profissional, ele tem que ter a sabedoria e o discernimento de quando chegou o momento dele. Eu enxerguei que era dessa forma. Como eu falei, conversamos muitas vezes, eu e o Fabinho, conversei com o Mister bastante também. E, cara, pensei que foi isso. Não tinha outra decisão, não tem questão específica para eu colocar aqui, foi por isso que não foi. Porque eu achei que o meu ciclo se encerraria no Corinthians. Eu acho que, cara, fiz tudo o que eu poderia fazer dentro de campo, fora de campo, ajudando principalmente esses 5, 6 meses desse ano, ajudando essa garotada, ajudando os meninos, uma comissão técnica que chega e tem que entender como é que funciona, e eu tentei fazer parte disso ajudando. Então foi um ciclo natural, assim, que eu enxergo como natural, sabe? Eu acho que a gente não pode também criar algumas coisas, uns fantasmas em ciclos. Eles são normais da vida do ser humano. Nós temos que entender, e eu entendi, e tem atletas para que seja lideranças hoje dentro do elenco, né? Então, chegou meu ciclo, sentei com a diretoria, foi uma decisão minha, né? A diretoria, o Fábio queria muito Cassi, mas eu enxerguei que era o meu ciclo. Sobre liderança, cara, é o que eu falei, vão surgir outros, e tem outros. Eu falei muito com o Ranieri ontem, que ele é um cara que ele tem o perfil do Corinthians, que ele sabe o que é Corinthians, ele sabe a cultura corintiana, e ele tem tudo para ser uma grande liderança dentro do clube. Paulinho aqui, Bianca Molina, TNT Esportes. Paulinho, ontem na Zona Mista a gente pôde ouvir o Coronado, o Garro, falando sobre essa curta passagem que eles tiveram perto de ti, que eles aprenderam contigo, e os dois falaram sobre o ser Corinthians, sobre essa cultura corintiana, que eles entenderam um pouco o que isso significa, o que isso representa, por terem a possibilidade de trabalhar lado a lado com uma pessoa como tu. E tu já falaste hoje de manhã sobre isso, mas eu queria que tu te alongasse um pouquinho mais para falar o que o Corinthians representa para ti. Possivelmente daqui a pouquinho a gente vai te ver vestindo outra camisa e tu não vai poder falar com tanto amor até sobre o Corinthians. Então fala pra gente hoje, tu tá te despedindo de um clube que representa exatamente o que na tua vida? Tudo. Muita coisa que eu conquistei na minha vida devo ao Corinthians, isso eu já deixei bem claro. O ser Corinthians, que eu digo, é você entender, como eu falei aqui agora há pouco, a pessoa que arruma a tua cama, a pessoa que cozinha para você, as pessoas que para você somente treinar e jogar. Isso é você entender ser Corinthians. E umas partidas que eu falei assim dentro do vestiário, Corinthians, ele, pelo menos eu nunca vi a exigência dos torcedores por craques. Eles exigiram sempre que havia determinação e ter amor pelo clube. E essa cultura corintiana que eu falo, só que tem. Já passei em outros lugares, em outros clubes, já passei em seleção brasileira, onde esse clube deu essa oportunidade, onde esse clube me deu a oportunidade de jogar na Europa. Então é essa cultura corintiana. E não tem outra, pelo menos o que eu passei no futebol, eu nunca vi nada igual. Quando eu falo que esse clube pode levar as pessoas a lugares que eles não imaginam, é verdade. Eu não falo isso da boca para fora, para agradar. Eu nunca fui um cara, e vocês me conhecem, de agradar. Eu falo o que é a verdade. Eu falo o que é o Corinthians. Então eu acho que o Corinthians é isso, a cultura corintiana. Quando eu falo, é você entender todos esses pontos e valorizar. E saber as pessoas que fazem por você. Tem que saber o nome de todas as pessoas que trabalham com você aqui dentro do clube. Às vezes uma palavra, ela é importante, ela é significativa, mas talvez um abraço seja muito melhor. Os abraços que eu recebi ontem vai falar muito mais do que muito. Paulinho, bom dia, Lolara da Timão. Na sua despedida na primeira passagem, você se emocionou bastante e falou que voltaria. Na coletiva de apresentação da segunda passagem, você disse que queria que o torcedor corintiano lembrasse do Paulinho dali até o final do seu ciclo no Corinthians. E hoje esse ciclo se encerra. E agora eu queria saber de você. O Paulinho vai lembrar do Corinthians? De todos esses anos.
Obviamente, como eu falei que segunda passagem foi difícil, é difícil também você passar quase 500 dias, né, sem jogar, e das 2 lesões, mas isso não fez com que baixasse a guarda. Eu tive profissionais aqui dentro que é o pessoal da terapia, os médicos, fizesse eu não desistir. Que a minha família fez eu não desistir. E eu falei que eu não poderia parar de jogar futebol por uma lesão. Por mais difícil que seja, mais difícil que foi, não poderia parar assim. Eu vou parar um dia, mas dentro do campo e jogando. Que é onde eu tive meus melhores resultados, minhas melhores conquistas, maiores conquistas. E eu enxergo dessa forma. A minha família não pode me ver, meus filhos não podem me ver, minha mulher, meus pais, meus amigos, como sou técnica, vocês, me ver parar por uma simples lesão. Hoje eu enxergo que é uma simples lesão, porque eu não desisti. Então a gente tem outras lesões também dentro da nossa profissão, mas essa, juro por Deus, essa é a mais difícil que existe. E nem por isso eu desisti. Eu vou continuar jogando, e o dia certo, a hora certa, Pai do céu, chegou tua hora de parar. E eu paro. Paulinho, aqui, Lili Nascimento da ESPN, você passou por momentos difíceis pessoais, né? A última aconteceu naquele jogo ano passado contra o Argentino Júnior, você vinha numa boa sequência, e ali muito se falava, será que o Paulinho vai parar mais uma lesão? Você consegue se recuperar, estar 100%, e aí pode também ir para outro clube. Eu queria que você falasse um pouco desse seu papel dentro do Corinthians, porque ontem o Yuri Alberto, falando de você, disse que você foi muito importante no momento que ele passou, de não fazer gols, muitos erros em campo, muitas críticas. Você precisava ser amparado. Como é que você amparava, o Vegas acalmava, porque hoje eles falam com muito carinho sobre você. É aquele ditado que é mais fácil você apanhar do que eles. Eu escolhi ser assim, nesses 5, 6 meses. Yuri passou momentos difíceis aqui, bem difíceis, onde é um menino. Eu sou ainda um garotinho, né? Não sou também tão velho assim, mas ele, querendo ou não, o Corinthians, ele, como eu falo, quem tá aqui tem que se preparar. Que quem joga nesse clube pode jogar, eu acho, que em qualquer outro clube do mundo. E o Yuri passou momentos difíceis onde eu tenho que ter muita cautela e muita calma para poder falar, né? Com o menino, com o jovem. Eu falei assim, se você chegou até aqui é porque você tem condições de vestir essa camisa, de fazer o seu trabalho. Então é um menino que eu sempre procurei ajudá-lo, né? E vou continuar ajudando, né? Porque eu vou sair, que eu vou continuar ajudando. Porque eu sei que eles vão precisar de mim ainda, no sentido de uma conversa. Se tiver um momento, né, espero que não, mas um momento difícil, eles têm que ter algum apoio neles. Então, essa minha ida, eu sei que eu vou fazer falta. Mas eles também não sabem o quanto eles vão fazer falta para mim. Mas, infelizmente, chegam ciclos, né? E a gente tem que respeitar. Paulinho, bom dia. Marina Buffon, da TV Gazeta. Depois do Cássio, você é o último de uma época muito vitoriosa do Corinthians que está indo embora. 2012, títulos importantíssimos, os mais importantes para o clube. Queria saber, já que você tem perfil, né, de sinceridade do torcedor principalmente, você pode dizer que precisa ser repetido, ou então não repetido daquela época, para o Corinthians voltar a ser protagonista a títulos tão importantes, seja dentro de campo, com jogadores, ou até, por exemplo, extra-campo, enfim. Que conselhos você pode dar? Eu acho que são épocas diferentes, né? Acho que tudo agora está um processo novo, né? Onde chega uma diretoria nova, uma comissão técnica, enfim, é um processo. E assim, mesmo sabendo que o Corinthians é um clube que você não tem tempo. Você tem que chegar, vestir a camisa
ir para o campo. Mas tem um outro lado. Tem que ter um pouquinho de paciência, porque é difícil, não é fácil. E eu sempre falo para todo mundo que está aqui, o caminho não é fácil. É muito difícil jogar no Corinthians. Porque aí tem que se respeitar do tempo. Obviamente que aí você tem que ter resultados, né, rapidamente, mas eu acho que são épocas diferentes onde nesse momento tem que ser respeitado, porque é uma mudança radical. Quando tem uma mudança radical, infelizmente requer tempo. Obviamente você pode ter resultado de momento, né, um jogo decisivo, como foi ontem, como já teve vários, mas tem que ser um processo a longo prazo. E eu tenho certeza que com a comissão técnica, com a diretoria, isso aí vai se encaixar e eles vão ter sucesso. Para eles, em algumas partidas que nós faríamos, algumas partidas como as melhores do ano, nós fizemos. Basta a gente passar confiança para esses atletas, para eles trabalharem da melhor forma, confiança, com tranquilidade, e ter pessoas para que possam cobrir eles e proteger eles.